Então essa é a quarta aula do curso de HTML e CSS, onde eu vou estar criando alguns modelos de login. E nessa aula eu vou estar fazendo esse efeito. Quando eu clicar no botão, ó, a labelzinha, né, o textozinho ficar menor e ficar na parte de cima. E quando eu sair do controle, se não tiver nada ali dentro, é claro, né, ela voltar ao seu tamanho normal, ok? Antes de iniciar a aula, se inscreva no canal, ative as notificações e qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui à disposição. Vamos então ao assunto da aula. Então, até agora a gente criou isso aqui, ó. Só mesmo eu mostrei o exemplozinho do placeholder na aula passada. Se você está pegando essa aula, é a primeira aula que você está assistindo esse curso, para por aqui, assiste desde o início, ok? Esse curso ele está completo aqui no meu site, que é o edvancabral.com.br. Esse curso aqui, ó, telas de login HTML e CSS. Clicando aqui, você vai poder assistir todas as aulas antes mesmo delas irem para o YouTube, ok? Então, para eu fazer esse efeito, eu não vou poder usar o placeholder. O placeholder é um atributo que quando você começa a digitar, ele some. Se você apaga as informações, ele aparece. Para a gente conseguir isso, eu vou apagar então aqui o placeholder. Eu vou utilizar uma label. Ó, você poderia fazer com qualquer outra coisa, mas eu vou fazer com label. Label, ela é um recurso muito interessante. Quer ver? Ó? Eu vou digitar aqui o texto. Colocar assim, insira aqui seu e-mail. Assim. E vamos executar para ver como que ele fica. Vamos abrir o navegador. Tá vendo aqui, ó? Ele apareceu aqui em cima. Só que eu quero que essa label ela venha para dentro do meu textbox, do meu input no caso, né? Para eu fazer isso, eu vou precisar forçar o posicionamento dela para dentro aqui do input. Como que eu faço isso? Eu vou colocar os dois dentro de uma label, os dois dentro de uma div, ok? Ó, vou colocar os dois controles dentro de uma div. Então, ambos vão ser filhos dessa div aqui de cima, ó. Essa div, ela é pai da label e é pai do input também. Olhando aqui no visual do nosso site, não mudou nada. Porém, o que a gente consegue fazer agora? Eu vou pegar essa div e vou chamar ela de, por exemplo, vamos dar uma classe para ela. Essa classe vai ser, vou chamar ela de input. Aqui no CSS agora eu vou escrever assim, ó. A div que tiver a classe input, ela vai ter a posição dela vai ser relativa, ou seja, os outros controles, que no caso são os filhos, poderão se posicionar em qualquer lugar, tendo como base a posição do pai. Por exemplo, a div pai está posicionada aqui. Então, eu posso posicionar a label aqui, posso posicionar aqui, posso posicionar aqui em qualquer lugar que eu quiser, mas dentro dessa label pai, como referência. Entendeu? Isso vai me dar um ganho muito grande de posição. Voltando aqui, ainda não mudou nada. Aí eu vou fazer o quê? Aqui no CSS eu vou colocar assim, ó. A div que tiver a classe input, lá dentro dela vai ter uma label. Essa label, eu vou querer que a posição dela não seja relativa, mas sim absoluta. Ou seja, eu vou definir aonde exatamente eu quero que ela fique. Então, voltando, ó, agora ela já está dentro, porque quando você define a posição absoluta, ela assume o top 0 e o left 0. O que é o top 0? Ó, aqui é o meu controle. O top é aqui, na parte de cima, e o left é aqui. Então, ela vai ter os dois como 0, por isso que ela está coladinha aqui em cima, ok? Se eu clicar aqui com o botão direito, olha só, vamos clicar aqui com o botão direito, escolher inspecionar. Agora, a gente vai vir aqui nessa label, ó, input label. Se o seu não tiver assim, com isso aqui selecionado, você vem aqui nessa setinha e clica em cima da label, ó, que aí vai ficar. Você vem aqui e coloca assim, primeiro vamos ajustar um pouquinho a questão do tamanho, porque fazer o seguinte, ó, vamos digitar alguma coisa aqui, vou digitar aqui o meu e-mail, só para a gente ajustar como que vai ficar certinho quando tiver tudo pronto, né? Que aí a gente anota essas informações. Ó, aqui é o meu e-mail. Quando eu tiver digitado o e-mail, eu quero que a label apareça ali em cima. Só que perceba que o texto ele tá muito embaraçado. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui no input e vou colocar assim, ó, deixa eu aumentar aqui para a gente ver. O meu input, eu vou querer no padding.
Eu vou querer assim, ó. Para cima eu vou querer um padding de 15. Ou até mais, vamos colocar 20. Para cima eu vou querer um pad de 20. Aí depois, para a direita eu vou querer um pad de 10. Para a esquerda eu vou querer um pad de 10. E para... Eu falei errado, ó. Aqui é em cima, certo? Aqui é a direita. Aqui é embaixo. E aqui é a esquerda. Se você deixar aqui ó, selecionado, você vai ver ali em cima. Essa parte verde é onde você está determinando o pad. Então eu quero que a minha label fique posicionada dentro dessa parte verde. Antes, deixa eu só copiar isso aqui, ó, Ctrl C. Vou vir aqui no meu estilo e vou colar aqui no input, ó, porque vai ser esse padding que eu quero, ok? Agora eu vou voltar aqui no navegador e vou clicar na label. Vou pegar essa setinha, clicar aqui na label e vou ajustar ela. A propriedade left, que é a posição da esquerda, eu vou querer um pixel. Aí você vai pressionando para cima. Por que ele não está mudando aqui? É porque eu escrevi errado. Eu escrevi left. Aqui é left. Isso. Vou colocar então que eu quero um pixels. Aí você vai aumentando, ó. À medida que você vai aumentando, perceba que ela vai vindo para cá, tá vendo? Se você segurar a setinha, ela vai se movimentando. Então ela vai ficar exatamente onde você quiser. Então, eu vou dizer aqui que eu quero ela, por exemplo, com 12 pixels. Beleza. Agora, a propriedade top, eu vou querer ela, deixa eu ver se 3 pixels tá bom. Vamos colocar 4. Eu acho que teria que ser uns 5 pixels. E o nosso input, a gente até colocar ele mais padding na parte de cima aqui, ó. Vamos colocar 25, para ver como que fica. Ó, 25. Deixa eu colocar um paddingzinho também para a direita maior. Vou colocar 15 para a direita, ou até 20. Para ele ficar assim, ó. A label ficar lá e ele ficar embaixo um pouquinho mais longe, né? Então vamos aqui no nosso... Vamos aqui na nossa label primeiro, ó. Vamos copiar isso aqui. Ctrl C. E vamos colar aqui na label. Ctrl V. Só que vamos colocar a posição absoluta primeiro. Depois a gente coloca o top e o left. E aqui eu vou querer então 25... E aqui 20. Vamos só salvar para ver como que ele fica. Então tá aqui, ó. Dessa forma eu quero quando tiver vazio, ok? Quando tiver com informação, né? Agora, quando tiver vazio, a nossa label, vamos apagar aqui. Nossa label, ela tem que ficar no meio. Então eu vou selecionar ela aqui, ó. Isso aqui é para quando tiver o campo tá tendo ocupado, tá? Vamos anotar aqui, ó. Eu vou até comentar. Vou colocar assim. E vou comentar aqui, porque a gente vai precisar dessas informações depois. Agora vamos ajustar essas configurações aqui para quando ele estiver vazio, não é isso? Vamos voltar aqui então. Vamos lá, ó. Vamos aqui de novo, selecionar. Eu vou colocar então uma fontezinha maior. Vou colocar font size 16 pixels. Deixa eu ver mais o que a gente pode colocar aqui. O left, vamos colocar 15 pixels. E o top, vamos ver aqui, talvez 15 pixels. A gente vai ajustando, ó, aumentando até ele ficar bem no meio. A fonte aqui, tá, ó. A gente pode deixar ela um pouquinho maior, vamos colocar 20. E vamos diminuir aqui o top, para ela ficar mais centralizada. Eu vou aumentar um pouquinho o left, para ela ficar mais longe um pouquinho. Colocar 20. E a cor... Eu vou colocar a mesma cor que estava no textbox. Color, eu acho que era hashtag 989898. Isso. Então, vamos copiar isso aqui agora. Ctrl C. E vamos colar aqui. Ctrl V. Ok. Deixa eu ver como que está ficando, então. Insira o seu e-mail aqui. Só que, aqui, ó. Deixa eu dar um F5. Vai ser dessa forma aqui. Insira o seu e-mail. Quando eu clicar nessa label, ó, perceba que não está acontecendo nada. Eu quero clicar nela e o controle ficar piscando para eu começar a digitar. Para isso, eu vou vir aqui no HTML. No controle input, eu vou criar uma ID. Vou chamar de e-mail também, não tem problema não. Aqui na label onde está for, eu escrevo e-mail também. Por quê? Está dizendo assim, ó, essa label ela vai ser para o controle que tiver o ID e-mail, que nesse caso vai ser o input. Então, quando a gente executar, ó, dá um F5, se você clicar sobre o nome, ele começa a piscar aqui. Vamos reproduzir isso que a gente já fez agora para o controle de baixo. Vamos vir aqui, ó,
criar uma div chamada com a classe de input. Eu vou até copiar tudo, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou só recortar aqui, ó, Ctrl X, colar aqui, e o tipo aqui eu vou colocar uma ID, vou chamar de senha. Aqui vai ser a label para a senha, e aqui eu vou colocar insira aqui sua senha, dessa forma. Vou dar um Ctrl S, agora a gente tem as duas configurações parecidas. Aí, para eu conseguir fazer essa label diminuir o tamanho e ficar aqui em cima, eu vou precisar, ok? Vou precisar utilizar jQueries. O que é um jQuery? É uma série de códigos, tá? JavaScript, né? Que a gente consegue melhorar significativamente o uso dos códigos no nosso projeto, principalmente para coisas visuais aqui na tela. É muito interessante, tá? Você tem que aprender jQuery. Eu ainda não aprendi nem a metade do que eu teria que aprender, estou aprendendo, né? E tudo que você puder aprender relacionado a jQuery é importante e vai ser de muito bom uso para você. Só para a gente finalizar aqui a aula, antes da gente fazer essa configuração, senão a aula vai ficar muito extensa, eu vou fazer na próxima aula. Esse controle aqui, ó, perceba que ele está com um espaço maior aqui em cima. Por quê? Porque ele é um input. E lembra que a gente configurou para o input ficar com um espaço maior aqui em cima? Então, para a gente corrigir isso, ó, vamos fazer assim. Aqui no CSS, vamos colocar assim, ó. O input, porém, somente aquele que tiver o tipo submit, ou seja, o que for um botão, eu vou querer que ele tenha um padding de, vou colocar 15 pixels para todos os lados. Dessa forma, eu vou estar dizendo que somente esse controle ou qualquer outro que for do tipo submit tenha 15 para os 4 lados e não conforme eu coloquei aqui em cima para esses outros aqui, ok? Então, próxima aula a gente vai estar fazendo o funcionamento, diminuir o tamanho dessa fonte e posicionar ela aqui em cima para que a gente digite na parte de baixo. Então, se você já gostou do vídeo, está gostando do curso, não se esqueça, é importante para mim que você deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, acesse o meu site que vai ter não só esse, mas outros cursos relacionados à programação também. E qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.